Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos aguardar o pessoal chegar, vamos dar alguns minutinhos. Enquanto isso, quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui nesse dia 7 de março de 2022, véspera do Dia Internacional da Mulher. Uma data tão significativa para nós mulheres. Uma data onde já vencemos tantas guerras, tantos desafios, mas que ainda temos muito que avançar. Hoje mesmo eu estava escrevendo e algo veio ao meu coração de que muitas mulheres já venceram tantas lutas, tantas batalhas, mas a maior batalha, que é a batalha interior, o gerenciamento das emoções, ainda está a desejar. Então, hoje falar sobre autoimagem, autoestima é algo me traz uma alegria muito grande, porque nós vamos entregar chaves poderosas. Nós vamos entregar chaves poderosas e eu já vou pedindo para você pegar papel, um caderno, caneta, para fazer algumas anotações, porque eu vou estar entregando aqui então chaves poderosas para você viver a sua real identidade, a identidade de quem você nasceu para ser, e não uma identidade distorcida que foi sendo distorcida ao longo da sua vida. Então, falar de autoimagem e falar de autoestima é como virar uma chave. Quando você entende isso, como ela é formada e os sintomas da baixa autoestima, você vai entender muitas coisas e você vai poder ressignificar e começar assim, então, viver a tua real identidade. Por que eu falo identidade se o assunto é autoimagem e autoestima? Porque autoimagem e autoestima são dois pilares da nossa identidade. Então hoje nós vamos estar falando sobre esses dois pilares tão importantes, tão significativos da nossa identidade. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo. Já vai convidando ali seus amigos, suas amigas, vamos compartilhar essa live, porque eu creio que vai virar, né? Vou entregar chaves aqui poderosas que pode estar ajudando, com certeza vai ajudar muitas pessoas a se libertarem, a ter um entendimento do que significa realmente autoestima. Eu estava escutando alguns vídeos, algumas pessoas conversando sobre autoestima e levando a entender que autoestima tem a ver só com a aparência, com a beleza exterior, e a autoestima vai muito mais além do que isso. Boa noite, Fran, boa noite, Leila, sejam bem-vindas. Fran, querida, a Regiane, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, pessoal. Como eu falei no início, quem não pegou um caderno ou uma folha para fazer as anotações, pega uma caneta, um papel para rascunhar ali, para anotar, porque eu vou estar entregando chaves poderosas que vai ser importante para você mudar, para você girar, para você entender realmente o que é autoestima, o que é autoimagem, que são dois pilares da nossa identidade. Boa noite, Aparecida. Vamos convidando ali, pessoal, antes da gente começar, dando mais uns minutinhos ainda para as pessoas ir chegando, para não perderem. Vão compartilhando essa live, vão convidando outras pessoas para que elas também possam ser alcançadas com essa mensagem. Como eu falei, amanhã é Dia Internacional da Mulher, é uma alegria muito grande estar aqui e falar de um assunto tão importante. Na verdade, eu vou falar bastante sobre a autoimagem, a autoestima da mulher, mas é do homem porque é ser humano. Como ela é formada, quando ela é formada. E que, como eu falei, a autoestima vai muito mais além, é algo muito profundo, muito além da aparência externa, do físico, da beleza. A autoestima é algo interno. É algo que define o nosso valor, é como nós nos vemos. E boa noite, Paula, boa noite, Andréia, Renatinha, Aparecida, sejam muito bem-vindas.
Então vamos lá, então, mas afinal, o que vem a ser a autoestima? Como eu falei, a autoestima vai muito mais além do que a aparência externa, do que um cabelo bonito, do que uma maquiagem, né? Muitas pessoas acreditam, né? Eu já vi, como eu falei, já vi pessoas falando sobre autoestima. Você precisa se arrumar, você precisa mudar a cor do seu cabelo, você precisa emagrecer. Claro que tudo isso ajuda, faz parte, mas a autoestima é algo que interno, é o valor que nós nos damos, é o amor próprio, é quanto nós nos gostamos. E este valor, ele é formado, ou ele é, digamos assim, entendido desde a nossa infância. E depois eu vou falar mais sobre isso. Então, a autoestima, ela está relacionada ao valor que você se dá. Isso, exatamente, ao valor que você se dá. Boa noite, Letícia. Ao valor que você se dá, ao afeto. E eu fui procurar no dicionário o que significava a palavra autoestima. Então, estima significa o afeto, o carinho, a admiração que sentimos por outra pessoa. É o reconhecimento do valor que nós damos àquela pessoa. E auto significa a nós mesmos. Então, trazendo isso para nós, autoestima é o afeto, é o carinho, é o valor, é o reconhecimento que eu dou de mim mesmo, que eu tenho de mim mesmo. E quando eu me sinto alguém, como quando eu me sinto valorosa, eu vou me relacionar com pessoas valorosas, eu vou me relacionar com pessoas que têm os mesmos valores que eu. E quando eu me amo, porque a autoestima também é o amor próprio, eu vou amar o meu próximo. E quem é o meu próximo? As pessoas à minha volta, as pessoas, meu esposo, meu marido, meu esposo, meus filhos, meus pais, meus irmãos, meus amigos, meus colegas. Quando nós temos uma baixa autoestima, e muitas vezes nós não sabemos disso, nós não nos amamos e por isso dos problemas, dos conflitos dentro da nossa casa. E vamos lá. Então, a autoestima, ela está relacionada, eu vou frisar bem isso, ela está relacionada ao sentimento, ao como você se sente. Você se ama, ao valor que você se dá. Você já viu aquelas mulheres bonitas, aparentemente bonitas, até com um emprego, bem-sucedidas, e se relacionam com pessoas assim, digamos assim, aqueles trastes mesmo. Por quê? Porque mesmo que ela tenha uma aparência de uma mulher bonita, de uma mulher forte, de uma mulher poderosa, ela tem uma crença, ela tem crenças internas, ela tem uma baixa autoestima, porque ela não se dá o devido valor, porque ela não sabe quem ela é. E quando eu falo em quem ela é, eu estou falando de identidade, de quem realmente nós nascemos. E tudo isso eu vou estar falando ao longo daqui da live, é formado desde lá da nossa infância e é manifestado na vida adulta através dos nossos comportamentos, a forma como eu me vejo, as crenças que eu carrego. Então, a autoestima, ela pode ser definida como um amor próprio, como eu já falei. Então, se eu me amo, eu vou amar as pessoas à minha volta. E em Mateus, no capítulo 22, no versículo 39, diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, uma pessoa que não se ama, e às vezes ela nem tem consciência disso, ela não consegue amar as pessoas à sua volta. E isso tudo é de uma forma inconsciente. Por quê? Porque lá na sua infância ela não sentiu amada, ela se sentiu rejeitada ou preterida, ela não se sentiu pertencente, ela não desenvolveu o amor próprio, ela não se viu como alguém valorosa, cresceu se vendo de forma distorcida e por isso ela não consegue se amar e consequentemente não consegue amar as pessoas à sua volta. E quando eu falo as pessoas à sua volta, realmente é esposo, é filho, é irmão, é colega, e aí acontecem então os conflitos familiares, conflitos nos relacionamentos. Então, olha só, a autoestima ela vai determinar o valor da tua motivação
do teu entusiasmo e da energia para a ação. Então, quando eu falo em autoestima, eu estou falando daquela pessoa que sabe quem é. Boa noite, Raquel, Núbia, Thaís, William, Lorena, sejam bem-vindas, Elaine, que prazer tê-las aqui. Então, quando eu falo em autoestima elevada, eu estou falando daquela pessoa que sabe quem ela nasceu para ser, ela sabe do seu potencial, sabe do que ela é capaz de fazer e do que ela merece. E uma pessoa com baixa autoestima é uma pessoa desmotivada, não termina o que começa, ela se sente inferior, e tudo isso a gente vai estar falando a partir de agora. Então veja bem, quando nós somos crianças, um dia nós somos crianças, né? E eu gosto muito de falar sobre isso. Então toda criança, ela vai criar a percepção que ela tem de si mesma vai ser baseado no que as pessoas à sua volta falam a seu respeito. Principalmente o pai, a mãe, aquelas pessoas mais próximas. O que ela ouviu do pai e da mãe quando ela era pequena, quando ela era criança, digamos até os 12 anos de idade. Que ela era importante, que ela era querida, que ela era a princesa do pai ou da mãe, que ela se sentia realmente importante, valorosa dentro da casa, se sentia pertencente, ou ela se sentia aquela criança que não tinha espaço, não tinha vez para falar, para se pronunciar. Ela se sentia insegura, abandonada, muitas vezes rejeitada, porque não tinha tempo, os pais não tinham tempo para dar atenção a ela. Então, todas essas experiências vividas lá na infância formaram memórias que podem ser boas ou ruins. E cada memória, né, ficou armazenada na nossa mente, muitas delas na mente inconsciente, principalmente as mais traumáticas, e elas são carregadas de um significado e de um sentimento. Por isso que quando você volta lá para o seu passado, você relembra um fato triste, por exemplo, algo traumático, alguma experiência, alguma lembrança da sua infância que te causou dor, você vai sentir o mesmo sentimento que você teve naquela vez. E você vai relembrar o significado daquilo que te aconteceu. Então, o significado, a percepção que essa criança tem, que o adulto tem hoje de si, foi formado lá na infância pelas pessoas à sua volta. Se ela se sentia amada, valiosa, valorosa, pertencente à família, amada, querida, ela cresceu se tornando um jovem, um adulto com autoestima elevado. E o contrário é o que? É uma pessoa, um adulto com baixa autoestima. E depois eu vou estar aqui falando sobre os sintomas da baixa autoestima, porque muitas pessoas acreditam que não tem baixa autoestima. Só que quando que eu relato, as pessoas dizem, realmente, eu sou uma pessoa com baixa autoestima, eu tenho que mudar isso. Deixa eu dar mais um oizinho aqui. Kátia, boa noite. Thaís, boa noite. Nice, acho que é a Alessandra, Marta, sejam bem-vindas. Então, olha só, a opinião que hoje você tem de si mesma vai determinar o seu valor próprio, até a sua autoimagem e todos os seus resultados de vida. É a sua autoestima que vai determinar se você vai ser um líder ou um seguidor, se você vai ser uma vítima ou um protagonista da sua história. Olha que interessante isso. Então aqui eu falei sobre a autoestima, né, que está relacionado ao valor que nós damos. E a autoimagem é a percepção. É como se eu colocasse um espelho dentro de mim, dentro de você, e você se olhasse no seu interior. É como você se vê, é como você se sente. E se eu te perguntasse agora, como você se vê, como você se descreveria? Como uma pessoa alegre ou uma pessoa triste? Como uma pessoa inteligente ou como uma pessoa burra? Como uma pessoa capaz ou como alguém que não consegue conquistar ou fazer algo maior? Como você se vê? Essa é a percepção de quem você é. Nós estamos falando de autoimagem.
E em Provérbios 23, no versículo 7, diz: assim como você se vê em sua alma, algumas versões dizem em sua mente, assim ele é. Então veja que forte isso, que chave poderosa. Assim como eu me vejo, assim eu sou e as pessoas à minha volta vão me ver. Assim como você se vê em sua mente ou em seu coração, como você se sente, assim você é. Então olha que chave poderosa. Boa noite, Dilair, seja bem-vindo. Vanessa, seja bem-vinda. Então olha que chave poderosa, assim como você se vê. Para uns minutinhos agora, feche seu olho e responda para você mesmo. Como você se vê? Se eu pedisse para você se definir, quem é você hoje? Como você se vê? Você se vê como alguém capaz? Você se vê como uma pessoa amada ou como uma pessoa rejeitada? Você se vê como alguém vitoriosa ou como alguém fracassada? Como você se vê? Exatamente, Núbia, assim como eu me vejo, eu sou exatamente. Então você percebe que muitas vezes, aliás, todos os nossos resultados, eles estão relacionados à forma como me vejo e ao valor que eu me dou. Então, se eu me vejo como uma pessoa incapaz, como é que eu vou assumir, por exemplo, uma posição onde me exige um pouco mais? Se eu não me sinto capaz de fazer ou de aprender, quantas vezes as oportunidades vão bater na porta e a pessoa vai acabar dizendo, não, isso não é para mim, eu não vou fazer, não vai dar certo. Nem tento porque já dizem que não vai dar certo. Porque a percepção, a forma errada como ela se vê. Então a autoimagem e a autoestima são dois pilares, como eu falei antes, da nossa identidade. A percepção, ainda continuando falando sobre a autoimagem, a percepção, vamos falar agora de nós mulheres. A percepção que nós mulheres temos de nós mesmos, ela está baseada em 3 crenças primárias. Nas crenças de identidade, na crença de capacidade e na crença de merecimento. Veja bem, a autoimagem é a percepção que eu tenho de mim mesmo. E isso está baseado em 3 crenças primárias, segundo os estudiosos. E você imagina uma pirâmide, um triângulo, onde a base deste triângulo está a crença de identidade. O que é a crença de identidade? Ela vai ditar quem eu sou, o valor que eu me dou. Bom, se eu me vejo como alguém valorosa, que eu sei quem eu sou, eu vou fazer grandes coisas porque eu me sinto capaz e porque eu sei que eu mereço. Agora, se eu não me vejo, se eu me vejo como uma pessoa que eu não sei quem eu sou, tenho uma identidade distorcida, me vejo inferior às outras pessoas, eu não vou produzir grandes coisas porque eu não me sinto capaz e porque eu acredito que eu não mereço. Olha que loucura isso. Seguindo, na coluna do meio dessa pirâmide, nós temos a crença de capacidade. A crença de capacidade, ela dita o que eu sou capaz de fazer e de aprender. Mas na realidade, o que eu vou fazer mesmo está baseado o que está na base da pirâmide, que é a identidade. É quem eu acredito que eu sou. E essa crença de capacidade, junto com a identidade, se ela está distorcida, ela vai me sabotar, eu não vou conseguir fazer grandes coisas, vou ficar sempre fazendo as mesmas coisas, querendo fazer mais e me auto-sabotando e não conseguindo, começando fazendo coisas, iniciando projetos e largando, deixando na metade do caminho, iniciando e não finalizando. Você conhece alguém assim? Diz ali pra mim. E no topo desta pirâmide nós temos a crença de merecimento. O que é essa crença de merecimento? É o que eu acredito que eu posso ter em termos de recursos financeiros ou até de coisas particulares. Aquilo que eu mereço, que eu acredito que eu mereço conquistar. Então, a autoestima, então, ela tem como base a identidade e todo o reflexo que ela causa nas demais crenças de capacidade e também de merecimento.
Então a autoestima, ela influencia, como eu falei antes, se eu vou ser um líder ou se eu vou ser um seguidor. Então a forma como eu me vejo, se eu me vejo capaz de fazer ou de aprender grandes coisas e o quanto eu mereço ter, eu vou ser, vai definir se eu vou ser um líder ou um seguidor, uma vitimista ou uma protagonista da minha história. Faz sentido para vocês? Comentam ali se faz sentido para vocês. Vamos lá. Vamos seguindo então. Então, gente, não adianta buscar uma autoestima sem antes entender quem você é. Então, às vezes eu fico assim, muito doida quando eu vejo alguém dizendo, falando em autoestima, que se referindo só ao exterior. Autoestima tem a ver com o nosso sistema de crença. Não tem como nós falar em autoestima e autoimagem sem antes passar pelo sistema de crenças. E crenças aqui não tem nada a ver com religião. Crenças são sinapses neurais, aquilo que eu acredito como verdade absoluta sobre quem eu sou, do que eu sou capaz e do que eu mereço. E essas crenças foram construídas ao longo da minha vida, principalmente desde o ventre da mãe até os 12 anos de idade. Até os 8 anos de idade, 80% do nosso cérebro ele é formado, principalmente o lado emocional que dita, né, todos os nossos resultados. E o restante até os 17 anos de idade. Então, isso, sim, faz todo sentido, diz a Kátia. Uau, isso aí, vamos interagir que daí não fica só eu aqui falando, né? Boa noite, a minha filha Angélica também entrou, seja bem-vinda, minha filha. Vamos lá, então. Então, você conseguiu entender que a autoestima não tem a ver simplesmente com o exterior. O exterior é um pouquinho só, é o que dá a imagem ali externa, que é importante sim, mas a nossa autoestima está relacionada ao nosso sistema de crenças. Vamos falar agora em algo mais profundo a nível espiritual. As fortalezas mentais, aquilo que foram criadas como fortalezas, como verdades absolutas ao longo da nossa vida, desde o ventre da nossa mãe, mas que foram construídas como sendo verdades, mas que não são verdades, porque somente existe uma verdade. Quem nos define quem nós somos, do que nós somos capazes, do que nós viemos aqui para fazer. Só existe uma verdade, que é o que está na palavra de Deus, aquele que define quem eu sou, do que eu sou capaz, do meu propósito de vida. E tudo aquilo que eu ouvi, que eu senti ao longo da nossa vida, desde a nossa infância até aqui, muitas inverdades, aquilo foram criados sofismas na nossa mente, e isso precisa ser quebrados, combatendo, ressignificando e quebrando toda essa fortaleza de mente para construir novas crenças fortalecedoras do que a palavra de Deus diz sobre nós. E você precisa se ver com os olhos que Deus te criou, com os olhos daquele que te criou, como Ele te vê. E Ele nos diz, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e de vos fazer prosperar. Então, quando você se sente incapaz, você não sabe quem você é, você se sente inferior a outras pessoas, você se acha que não é capaz de fazer grandes coisas, eu vou me contentar com isso porque eu não sou assim, eu não consigo. Você consegue sim. O que tem são fortalezas mentais, crenças que foram formadas ao longo da tua vida por todas as experiências que você viveu. Experiências boas, mas principalmente as experiências traumáticas, as memórias traumáticas que te limitaram, que te limitam até hoje. E isso precisa ser quebrado e criar então novas crenças fortalecedoras. Então, quando e como foram formadas essas crenças? Então, a autoestima, quando e como foram formados? Quando eu falo em autoestima, eu estou falando em sistema de crenças, porque como eu disse, não tem como falar de autoestima sem passar pelo sistema de crenças. Lembrando que crença é tudo aquilo que você acredita como sendo uma verdade sobre sua vida. Tá bem? E não quer dizer que seja verdade.
E autoestima, aqui quando eu vou falar depois dos sintomas da baixa estima, que é aquela pessoa que se vê de uma forma defeituosa, uma pessoa que se sente incapaz, porque ela acreditou de forma errada em quem ela é, do que ela era capaz. Então, olha só, como é formada a autoestima? Pela quantidade, pega essa chave, e pela qualidade do amor recebido pelos pais ao longo da vida, mas principalmente lá na infância, do 0 aos 12 anos de idade. É forte, né? Vou repetir. A autoestima é formada pela quantidade e qualidade de amor comunicado pelos pais ou substitutos, aqueles que criaram você, por tudo que você viu, ouviu e sentiu ao longo da sua infância. Então nós recebemos amor por aquilo que por aquilo que nossos pais nos comunicaram. Tudo que eu vi meus pais me comunicarem, tudo que eu ouvi meus pais me comunicarem e tudo que eu senti os meus pais me comunicarem. E aí eu te pergunto, o que você viu os teus pais te comunicarem quando você queria atenção? Talvez quando você se jogava no chão quando eles chegavam do trabalho porque você só queria atenção. O que você viu? Qual é a expressão que você viu do seu pai ou da sua mãe? Quando sua mãe ia lá para te dar comidinha e você, na verdade você não queria comida, você queria, era comida de afeto. O que você ouvia dela? O que você sentia? Pois são esse significado de tudo isso que determina a tua autoestima, que determina quem você é hoje. Você se sentiu amado, você se sentiu querido, desejado, você se sentiu pertencente àquela família. Você foi criado com limites, se sentindo amada, protegida, com conexões de amor. Se você se sentiu muitas vezes apreterida porque o pai ou a mãe tinha preferência por outro irmão, saiba que abriu em você uma ferida emocional e bloqueios emocionais vem te impedindo de você ser, de você viver a tua real identidade. E hoje você se vê de uma forma distorcida, com uma baixa autoestima e com uma imagem, uma autoimagem distorcida. Então, todas essas experiências traumáticas, boa noite, Ju, querida, saudade, seja bem-vinda, que prazer tê-las aqui, minhas colegas do Coach Cristã, sejam muito bem-vindas. Então, todas as memórias que nós carregamos ao longo da nossa vida, memórias boas ou ruins, elas são carregadas, elas trazem um significado e um sentimento. Então, por exemplo, que significado uma criança deu quando, digamos assim, ela ficava o dia todo fora, sozinha em casa, com uma cuidadora, ou com a babá, com algum parente, talvez com a avó, e o pai e a mãe saíam trabalhar todo dia, porque, né, enfim, para trabalhar, para ganhar sustento, e aí os pais chegavam cansados em casa, e aquela criança, digamos assim, vamos dizer, da uma idade, 6 aninhos, ela se joga no chão. Exato, Núbia. Bloqueios emocionais impedem de ser o que Deus tem para nós. Exatamente, Núbia, é isso aí. Então, o que é aquela criança de 6 anos de idade que está ali querendo um abraço? Ela ficou o dia longe do pai e da mãe. Tudo que ela quer é um abraço, é receber carinho, ela quer contar do que aconteceu. Talvez ela meio desajeitada, ela quer ganhar espaço, ela se atira no chão, ou ela faz uma pirraça. E o pai, digamos assim, o pai vê aquela criança daquele jeito, o que ele diz para ela? Levanta do chão, talvez irritado porque teve um dia atribulado, cansativo, ele dá um grito para a criança, levanta desse chão, eu passei o dia todo fora trabalhando, cheguei cansado, você só me dá trabalho, tu é, digamos ali, um adjetivo que eu nem gosto de dizer porque às vezes é muito forte, mas tu é uma chata. Qual é o significado que essa criança vai dar quando o pai diz essa palavra? E veja bem, quando alguém se reporta a uma criança dizendo ele está falando diretamente, mexendo na sua identidade.
Então, o que você ouviu lá na sua infância com respeito à sua identidade? O que você ouviu do teu pai, da tua mãe, quando eles diziam, tu é o quê? Tu é querida, tu é amada, tu é uma princesa, ou tu é burra, tu é desastrada, tu não faz nada direito. Tudo isso define, mexeu na crença de identidade. Olha que interessante. Então, aquela criança, ela ouviu algo do seu pai ou da sua mãe. E aí, digamos, vamos espichar um pouco mais. Esse mesmo pai ou essa mãe dá um puxão no braço da criança e diz, levanta do chão, porque eu tenho mais o que fazer, eu preciso te dar banho, preciso te dar comida. Então, aquela criança, que significado ela deu para aquele gesto? Quer dizer, ela sentiu. Então, ela viu, né? Ela ouviu, ela sentiu o pai puxar ela pelo braço. Então, quando ela viu uma cena que ela não queria ter visto. Talvez o pai ou a mãe com uma expressão de raiva, de cansado. Ela ouviu palavras que não fizeram bem para ela, que feriram a identidade, a sua crença de capacidade, talvez disseram, tu não faz nada direito. E ela sentiu puxão. Então, quando você vê, você ouve e você sente, é formado uma crença. Sinapses neurais são formados no cérebro. E esta crença, ela forma uma memória. E essa memória, nós aqui dizemos que é uma memória traumática, que ela vem seguida de um significado e de um sentimento. Essa criança, ela vai crescer, se tornar um jovem, um adulto. E com certeza essas crenças vão acompanhar ela durante toda a vida. E cada vez que ela se lembrar desta cena, ela vai reviver aquele sentimento. E qual é o significado que aquela criança deu para aquilo, para aquelas. E aqui eu estou citando só uma cena. De que ela não era amada, de que ela não era pertencente, de que talvez ela nem tinha que ter nascido, porque ali ela é um estorvo, talvez pelas palavras que ela ouviu, pelas cenas que ela viu, pelos sentimentos que ela sentiu repetidas vezes. E isso tudo foi interferindo na autoestima dela, porque vou voltar a repetir aqui, porque teve gente que entrou depois. A autoestima é o valor que nós nos damos, e este valor está relacionado ao valor daquele significado que aquela criança deu para aquelas cenas, para aquelas experiências vividas lá na sua infância. Então você vê que a autoestima hoje está relacionada ao que você viu, ouviu e sentiu lá na sua infância e ao longo da sua vida. E a autoimagem, que é a percepção de quem você é, também foi formado lá na sua infância. Então talvez agora você se tornou um adulto que se sente incapaz de fazer grandes coisas, que começa muitas coisas e não termina, que tem um sentimento de inferioridade, você se sempre se sente inferior às demais pessoas, as oportunidades aparecem, você não consegue abraçar porque você não se sente capaz, e você vive de altos e baixos, se sabotando emocionalmente, financeiramente, nos relacionamentos. Isso tudo por causa das experiências que você viveu ao longo da sua vida, principalmente lá na sua infância. Então, quando a criança, como eu disse, não é o fato em si que acontece, mas é o significado que aquela criança dá para aquilo que acontece. E quando ela entende que o valor dela está naquilo que ela faz e não naquilo que ela é, a identidade é distorcida. E a gente vê muito hoje adultos acreditando e agindo, muitas vezes de forma inconsciente, mas agindo como se o seu valor está naquilo que ele tem, naquilo que ele faz. E uma das chaves que quero que você pegue aqui, o teu valor está em quem você é e não naquilo que você faz ou naquilo que você tem. Se você se sente inferior porque talvez alguém tem mais que você, o seu amigo tem mais, não se compare, porque uma das coisas que destrói a nossa identidade é a comparação. Você é única, você é perfeita, você foi sonhada, planejada pelo Senhor, por todo o Criador, pelo Criador, e quando Ele te criou, antes de você nascer, você já foi sonhada por Ele. E Deus colocou dentro de você um potencial latente que existe dentro de você. Esse potencial
Dentro desse potencial existem os dons, os talentos, os teus valores, as habilidades, os dons naturais, sobrenaturais. Eu não tinha noção deste mal. Uau, Aparecida, isso mesmo. Pega essa chave e vamos dar um basta depois nisso tudo. Então, este potencial muitas vezes está adormecido dentro de você, porque você acreditou nas mentiras que contaram para você ao longo da sua vida. Olha só, o inimigo, e você sabe de quem eu estou me referindo, ele age justamente no sistema de crença, nas nossas linhas de pensamento, nos fazendo acreditar que realmente aquilo que disseram a nosso respeito desde a nossa infância, de que nós não era boa o suficiente, de que nós não era capaz, de que nós nunca ia ser feliz. Eu tenho relatos de coaches que me relatam frases assim, muito triste de que ouviram lá na sua infância. E isso formou uma crença e eles acreditaram que realmente eles não seriam capazes, que eles nunca iam ser felizes. Você nunca vai casar, você nunca vai ser feliz, nunca vai dar nada certo. Às vezes os pais num momento de raiva, e porque eu sempre costumo dizer e vou repetir aqui, pessoas feridas ferem. Então aqui em momento algum nós vamos estar julgando pai e mãe, porque os pais eles repetem com os filhos aquilo que fizeram com eles também. Por isso que eu sou apaixonada pela cura interior, porque quando uma pessoa, principalmente uma mulher, ela é curada na sua alma, no seu interior, nas suas emoções, ela cura gerações, ela cura os seus filhos, os filhos vão curar os seus filhos, então ela cura as próximas gerações. E uma mulher ferida vai ferindo as gerações. Uma mulher ferida, uma mãe que é ferida, fere seus filhos, e tudo de forma inconsciente. Aqui eu não estou falando nada de forma consciente. Então, vamos voltar aqui. Já pulei um pouquinho, mas eu creio que faz parte para você entender melhor. Então, veja bem. Sintomas de baixa autoestima. Porque muitas pessoas, na verdade, elas acreditam, não, eu tenho uma autoestima boa e tal, mas quando eu falo sobre isso, as pessoas dão um start, uau, parei um pouquinho, tem algo aqui que não tá bem, que tá mexendo comigo. E um dos passos para nós realmente melhorarmos a nossa autoestima é a tomada de consciência, é nós entender realmente sobre isso, sobre o assunto, né? É nos autoconhecer. E o autoconhecimento é o outro pilar da nossa identidade. Por isso eu incentivo você a buscar o autoconhecimento, a se conhecer. Quais são os teus pontos fortes? Quais são os teus pontos a melhorar? Teu temperamento, a tua linguagem de amor, os teus dons, teus talentos, teus valores. Você precisa se conhecer. Conhecer o seu passado, a sua história. Você precisa entender por que você age dessa maneira. Você precisa entender o que são esses bloqueios emocionais. Você precisa entender por que você tem esses determinados comportamentos que você não gostaria e que frequentemente vem repetindo, que está relacionado. Hoje nós somos reflexos, nossos comportamentos são reflexos do que nós vivemos no nosso passado, das memórias traumáticas. E memórias traumáticas abriram feridas emocionais e feridas precisam ser curadas. Eu amo falar sobre isso, é algo que me fascina, porque eu sou fruto de cura, né? Muitos anos eu vivia também ferida emocionalmente, não tinha a menor noção disso, e quando eu tomei essa consciência foi como aquela luz, né, que aquela mulher lá em Mateus, que ela liga a luz e vai varrer porque ela tinha perdido uma dracma. E é isso mesmo, é quando a luz chega na nossa mente, nós tomamos aquele start, uau, eu preciso de ajuda, eu preciso me conhecer, eu preciso buscar cura. Exatamente, Núbia, uma mulher curada na sua alma, ela cura gerações, exatamente isso. Vamos lá, vamos contribuir que eu gosto muito de que vocês, exatamente, Ju, sair do automático, feridas precisam ser curadas, exatamente, uma mulher curada cura gerações. Como é que é? Feridas cicatrizadas, ministério aberto. Então, falar de autoestima, falar de autoimagem tem tudo a ver com falar também de cura interior. Porque a autoestima é alta, uma boa autoestima
é só alguém que está com uma alma curada. Então, ó, veja bem, sintomas de baixa autoestima. Então, aquela pessoa, olha só, eu vou falar de alguns sintomas e é bem pesado aqui o que eu vou falar, porque assim, a pessoa, acabei de falar agora sobre a ferida emocional. Então, a pessoa que foi ferida emocionalmente desde a sua infância, porque não se sentia amada, aceita, foi rejeitada, talvez se sentiu abandonada, não pertencente, criou o quê? Uma ferida emocional e bloqueios emocionais. Essa pessoa, ela cria inconscientemente mecanismos de defesa para se autoproteger de não sofrer mais. E por conta disso, uma estrutura, principalmente de orgulho, é formado inconscientemente, para que ela não venha se sofrer mais. E aí ela vai ter alguns determinados comportamentos, como por exemplo, a arrogância, a impaciência, ela se acha melhor que os outros, uma pessoa competitiva, rebelde às autoridades, prepotente, perfeccionista, procrastinadora, viciados em séries de filmes, por exemplo, aquela pessoa que é viciada, termina uma série, começa outra, por quê? Porque ela não tem uma identidade verdadeira e ela busca uma identidade, geralmente nas pessoas, como é que eu podia me expressar? Em pessoas famosas, ela cria uma falsa identidade, porque ela não se vê como alguém valorosa e ela busca o valor em pessoas famosas, por exemplo. Outros sintomas é a ansiedade, a indecisão, não se aprovam, são perdedores natos, envergonhados crônicos, sempre desconfiados e cumpridores de expectativas alheias. Eu gostaria de me deter mais aqui, mas o nosso tempo é limitado, eu não tenho como me deter aqui. Exato, Núbia. Feridas cicatrizadas, ministério aberto, glória a Deus, exatamente, isso aí. Então aqui eu falei alguns dos sintomas de uma pessoa que tem uma baixa autoestima. E você vê que então não tem nada a ver com o exterior, é com os comportamentos, né, que são reflexos daquilo que nós trazemos das experiências vividas ao longo da nossa vida. Então a baixa autoestima está intimamente ligada à dificuldade de autoaceitação, aquela pessoa que não se aceita porque ela não se sentiu aceita lá na sua infância. Foi o significado que ela deu para aquelas experiências, para aquelas situações que ela vivenciou dentro da sua família. Ela não se sentia aceita na sua família, não se sentia pertencente. E na vida adulta ela vai ter então esse sentimento de não se aceitar. E isso é inconsciente. Ela não vai ter amor próprio e ela vai ter sempre... ela sempre vai se ver de forma distorcida, de forma defeituosa. Então uma pessoa nesse estado não se sente ela não se sente capaz de alcançar os seus objetivos. Ela começa algo, né? Começa a fazer alguma coisa, ela não termina, não dá sequência, ela se auto-sabota. E ela perde inúmeras oportunidades por causa disso. Então a maior dificuldade está em reconhecer os sintomas da baixa autoestima. Então a pessoa que é ferida emocionalmente é uma pessoa que tem uma baixa autoestima e ela muitas vezes ela usa uma máscara de proteção. Muitas vezes é uma pessoa muito bem vestida, uma pessoa muito bem externamente alinhada, mas internamente ela se vê de forma distorcida e a gente percebe isso através dos comportamentos. As pessoas que convivem com esse tipo de pessoa, elas conseguem perceber melhor. E essa máscara de proteção, essa máscara, é como eu falei antes, muitas vezes é inconsciente, né? A pessoa ela usa uma máscara para fingir para as pessoas que ela é alguém forte, que ela é alguém capaz, que ela resolve todos os problemas. Sabe aquela pessoa que gosta de resolver os problemas de todo mundo, que cuida de todos menos de si? Porque ela acredita que se ela fizer tudo para todos, ela vai ser aceita, ela vai ser amada, porque lá na sua infância talvez ela foi uma criança muito criticada. Os pais exigiam demais. E ela acreditou que o seu valor estava no que ela fazia e não em quem ela era. E ela cresceu acreditando nessa mentira. E hoje
Ela é aquela pessoa que vive no ativismo, fazendo tudo para todos, porque ela acredita que se ela fizer tudo para todos, ela vai ser amada, aceita. Olha que loucura isso. Vamos seguindo então. E os sintomas então da baixa autoestima? O hábito então sempre de encontrar culpados nos problemas. Ela não é o protagonista, ela não é autorresponsável, sempre ela vai dar uma desculpa, o errado sempre é o outro. Tem dificuldade em aceitar as próprias limitações, não consegue ser confrontada, ou então uma pessoa tímida em excesso, ela medo de não se sentir amada, falta confiança em si mesmo, ela tem a tendência a procrastinar, tendência à preguiça, hábito de se comparar com outras pessoas. Eu já falei aqui e vou repetir que a comparação é algo que destrói a identidade. Veja bem, lembrar que Deus colocou um potencial latente dentro de você, um potencial poderoso, um tesouro dentro de você. E muitas vezes ele está adormecido pelas mentiras que você acredita do que você é, do que você é capaz. E este potencial, este tesouro precisa ser potencializado. Por isso que você precisa investir em você, investir no autoconhecimento, descobrir quem você é. Qual é o teu propósito? Você não nasceu para vir aqui, nascer, crescer, morrer. Você nasceu para um propósito. E para cumprir este propósito, Deus colocou dentro de você tudo aquilo que você precisava para vir aqui e cumprir. Só que muitas vezes, muitas pessoas acabam morrendo sem descobrir isso, sem realizar seus sonhos, porque acreditaram que não sabiam quem era, não acreditaram nas suas potencialidades. Vamos lá, seguindo ainda, mais alguns sintomas da baixa autoestima é a sensação da incapacidade, pessoas que se sentem incapazes, pessoas inadequadas. Eu tinha uma cliente que me dizia muito: Liana, eu me sinto inadequada. E essa inadequação está relacionada ao que você vivenciou lá atrás, ao que disseram para você e você acreditou, as coisas que você viu, ouviu e sentiu. Outro sintoma é a necessidade, o perfeccionismo. O perfeccionismo é aquele adulto que lá na sua infância foi muito criticado. E eu vou repetir, e ela acreditou que o seu valor estava no que ela fazia e não em quem ela era. Então ela cresceu acreditando que se ela fizer tudo de forma perfeita, ela vai ser aceita e vai ser amada. Só que ninguém é perfeito. Perfeito só existe um, que é Deus. Nós somos seres humanos sujeitos a erros, né? Então o perfeccionismo é algo que destrói a pessoa, ela se critica muito, ela não aceita errar. E isso gera muita frustração e é fruto de uma ferida emocional lá do passado por causa da crítica exagerada. E dificuldade para reconhecer as próprias vitórias e conquistas. Então, sintomas da baixa autoestima. Então agora, como em função do tempo, eu quero salvar essa live, então eu já vou para a parte final. E como então eu falei sobre autoestima, autoimagem, sobre o autoconhecimento, a nossa identidade, e como então resgatar essa identidade. Você entendeu que a percepção talvez errada, distorcida de quem você é hoje é fruto do que você viu, ouviu e sentiu, das experiências que você viveu lá na sua infância, das palavras que você ouviu das pessoas que você mais amava, que era pai e mãe. O valor que você se dá hoje está relacionado ao valor que você interpretou, o significado que você deu pelas circunstâncias que você viveu lá no seu passado. Então talvez hoje você se vê de forma distorcida, você tem uma autoimagem baixa, uma autoimagem pobre, distorcida, e em função disso a tua identidade está distorcida. Ei, preste atenção, eu vim aqui para te dizer que você não é o que te aconteceu, você não é o teu passado, por mais doloroso que tenha sido, por mais traumas que você tenha vivido, o passado não te define. Só existe alguém que te define, que é aquele que te criou, aquele que sonhou com você, aquele que sonhou, que escreveu lá no livro da vida tudo aquilo que você viria aqui para cumprir. E talvez você ainda não começou a cumprir tudo aquilo, porque você acreditou nas mentiras do que você viveu durante toda a sua trajetória. E essas mentiras estão aqui na sua mente. Muitas vezes
como uma fortaleza de mente. Sabe fortaleza o que é? Aquele, como se fosse um muro de proteção muito grande. E essas fortalezas precisam ser quebradas. Essas crenças que te limitam de você ser quem você nasceu para ser, de você fazer, de você conquistar, de você cumprir com o seu propósito, elas precisam ser quebradas pela palavra de Deus, daquilo o que Deus diz a seu respeito. É preciso viver uma metanoia. Exatamente, Kátia, o nosso passado não nos define. É preciso viver uma metanoia, um arrependimento. É sair dos padrões desse mundo. Romanos 12:2 nos diz: não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E hoje você está aqui ouvindo essa live e você vai renovar sua mente. Talvez você vinha se vendo como alguém incapaz, como alguém com uma autoimagem distorcida, e agora você sabe que você pode reprogramar a tua mente, criando novas crenças fortalecedoras, porque você merece viver uma identidade real de quem você nasceu para ser. Para viver a tua real identidade, você precisa desconstruir tudo que foi construído ao longo da tua vida. Talvez até hoje você se vê como alguém incapaz, como alguém burra, como alguém feia, como alguém... por tudo, todas as palavras, os adjetivos que alguém um dia disse para você. Mas você é mais do que vencedor, porque você foi sonhado sonhado ou sonhada pelo Todo-Poderoso. Mesmo que teu pai e tua mãe não queriam que você nascesse, você foi sonhada por Deus, muito antes da sua mãe engravidar. Você foi sonhada, você foi planejada para vir aqui cumprir com um propósito. Então você não é o que te aconteceu, você não é o teu passado. Você é sim imagem e semelhança daquele que te criou. Então, para reprogramar a tua autoestima, primeiro você precisa olhar para o seu passado, reconhecer sua história, aceitar o que te aconteceu, porque passado não tem como voltar atrás e fazer diferente, mas você pode sim dar um novo significado para aquilo que te aconteceu. Olhar para as pessoas que te feriram, que talvez destruíram tua autoimagem, tua autoestima, com compaixão, porque só fere quem é ferido. Então olhar para a tua história e entender e que você pode sim fazer diferente daqui para frente. Invista no autoconhecimento, busca se conhecer, busca saber quem você é, busca entender do seu comportamento, por que você é assim, talvez você goste de falar mais, outros gostam de falar menos, por que você fala alto, por que outros gostam de falar mais baixo, por que você gosta mais de observar, enfim, busca entender do seu comportamento, a sua linguagem de amor, a forma que você se sente amada, busca entender, busca conhecer sobre quais são teus talentos, no que você é boa, qual é a habilidade que você é boa em fazer. Tudo isso faz parte de quem você é, da tua identidade, desse potencial que Deus colocou dentro de você, para você vir aqui nesta terra e cumprir com um propósito de vida que Ele colocou dentro de você. Então, e você precisa então, para despertar esse potencial, você precisa identificar todas as crenças que te limitam, que te faz ver de forma distorcida, inferior, incapaz. Então, você precisa sim criar novas crenças fortalecedoras. Então você precisa de ajuda, você não vai conseguir sozinha. Ok? Então, gente, eu vou encerrar, porque eu tô com medo que eu tô sem relógio aqui, eu não sei, acho que eu já tô passando a hora e eu quero salvar essa live. Se você se interessou mais sobre esse assunto, quer saber mais, me deixa um recadinho lá no direct, eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Eu espero assim que essa live tenha contribuído na tua vida, que você possa a partir de agora sim se olhar de forma diferente, não pelas limitações, com aquelas lentes distorcidas que talvez ao longo da sua vida você tenha usado lentes desfocadas, lentes distorcidas porque você acreditou naquelas inverdades que talvez teu pai, tua mãe, teu professor, teus amigos falaram a teu respeito, feriram tua identidade. Mas você pode sim reprogramar tudo isso e criar novas crenças, porque você é filha amada daquele que te criou, do Deus Todo-Poderoso. E que você possa assim, a partir de hoje, então, se ver de uma forma diferente, com uma autoimagem, alinhada à tua identidade, com uma autoestima elevada.
Se você ainda se vê de forma distorcida e quer saber mais sobre isso, me manda no direct que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Um grande beijo. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, por isso que eu fiz essa live, para contribuir, para que você possa, talvez tenha alguém aqui que já se vê de forma distorcida, eu quero que você passe a se ver com um olhar diferente, com as lentes que Deus te vê. Para finalizar isso que eu quero te dizer, você precisa se ver com os olhos que Deus vê você e não com as lentes distorcidas que colocaram sobre você. Um beijo grande, Deus abençoe tua vida. Obrigado por cada um de vocês, pelas minhas amadas amigas aqui do Coach Cristã, as amigas aqui da minha cidade, de outras cidades, todas que contribuem, que estiveram aqui, as demais que irão assistir essa live posteriormente. Um grande beijo, Deus abençoe você e até a próxima live. Eu vou salvar, vou deixar aqui no IGVT e amanhã eu posto lá no meu canal do YouTube e você pode compartilhar com as suas amigas. Beijo grande, Deus abençoe, amo cada uma de vocês. Beijão!